Então, pessoal, boa noite novamente. Hoje nós vamos estar estudando aqui um pouco aqui sobre treliças compostas e a gente vai estar já estudando aqui um tema no qual a gente finaliza hoje, que são treliças, e vai ser a base para vocês fazerem um exercício que eu vou passar semana que vem, valendo ponto, né, que vai ser justamente sobre esse assunto, né? Treliças compostas, e o método de resolução vai ser o método das seções, que a gente vai estar relembrando aqui. Viu? Alguns de vocês pegaram a disciplina comigo, né? Resistência dos materiais. Logo no início do curso, a gente estudou um pouco sobre o método das seções. Não sei se vocês já estudaram em mais alguma outra disciplina aí. Mas a gente vai estar relembrando aqui na aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, essa tela compartilhada? Sim, aqui tá aparecendo para mim. Então, pessoal, treliças compostas, né? Na aula anterior a gente falou um pouco sobre treliças. Deixa eu até voltar aqui para vocês relembrarem o tema. A gente estudou aqui sobre treliças isostáticas, né? A gente viu quais são aquelas fórmulas para a gente identificar se a treliça é hipostática, isostática ou hiperestática, né? Todas aquelas fórmulas que a gente colocou, fizemos uma pequena tabela, né? E agora a gente vai estar estudando exatamente sobre as treliças compostas. Não é? Então, aqui, igual está falando aqui, as treliças compostas nada mais são do que aquelas formadas por duas ou mais treliças simples. Né? Então, tudo parte das treliças simples. Deixa eu aceitar mais o pessoal que está esperando aqui. Pronto. Então, pessoal, temos três tipos de treliças compostas. Né? A treliça tipo 1, vamos acompanhar aqui, ela é formada por duas treliças simples e uma barra de ligação. Tá bem? Então, veja na figura aqui, né? A treliça composta tipo 1, ela é formada por duas treliças simples, você vê aqui nessa imagem abaixo, né? Ligadas por uma barra de ligação. Então, seus esforços internos podem ser calculados inicialmente pelo método de Ritter, que é o método das seções, que é feito seccionando a união das treliças simples e a barra de união. É o que a gente vai estar vendo aqui na aula de hoje. Com isso, determinamos o esforço que ocorre na barra de união, que é essa barra que liga as duas treliças simples. Já os esforços internos das demais barras determinamos pelo método dos nós. Estudaremos logo mais o método de Ritter, que é o das seções. Então, para quem não lembra, né, o método do nó, você isola um nó e você vai decompor as forças, todas elas em horizontal e vertical, né? Então, todas as barras você decompõe para ficar um horizontal, um trecho horizontal, outro vertical, e aí você faz o somatório de forças, né? Todas as forças verticais tem que dar zero, e todas as forças horizontais somadas também tem que dar zero. Né? A gente está estudando aqui estrutura isostática, né? Uma estrutura que fica parada. Tá bem? Então, como estamos falando aqui, a treliça tipo 1 era uma treliça formada por duas simples, mais uma barra de ligação. Desse jeito. Treliça tipo 2. Essa treliça composta é formada por duas treliças simples com 3 barras de ligação. Então, o que vai mudar aqui é a quantidade de barras de ligação. Tá bem? Então, aqui, essa treliça aqui, pessoal, ela é uma união, ela é formada por duas treliças simples. Quais são essas treliças simples aqui nesse caso? São os dois triângulos que você consegue ver. Esse triângulo de fora
e esse interno aqui. Então, nós temos o triângulo de fora, né? ABC, e nós temos o interno aqui, EFD. E nós temos três barras de ligação, a barra AD, a barra BE e a barra CF. Né? Então, esse é um tipo de treliça, né? Aqui é o chamado tipo 2, e ela, a característica dela é que ela é formada por duas treliças simples, né? E com três barras de ligação, e não apenas uma barra de ligação. Tá bem? O tipo de treliça 3, ela também é formada por treliça simples, mas para a determinação dos esforços internos, devemos dividir em treliças secundárias e treliça principal, que é formada por barras auxiliares imaginárias. Essas aqui a gente não vai estar vendo, mas é só para efeito de citar. O que acontece? Temos essa treliça aqui, né? Essa treliça tipo 3, e ela é dividida em duas partes. Aqui a gente trata aqui como treliça simples secundária, e fazemos uma treliça simples principal, traçando uma linha imaginária pra... e com os resultados dela a gente traz para a treliça simples secundária e calcula o restante. Tá bem? De qualquer forma, a gente não vai estar calculando aqui, mas para vocês saberem. Então, pessoal, o que é que o nosso livro está nos pedindo aqui? Para a gente aqui revisar o método de Ritter, que é o método das seções. Tá bem? Então, o que é que acontece? O livro, ele traz esse exemplo aqui, tá bem? Uma treliça composta, né? Do tipo 1. Lá a gente tem duas treliças simples aqui, essa barra de ligação. E o que é que acontece? Temos uma treliça aqui biapoiada, né? Apoio fixo em A, apoio móvel em E. Né? Temos três forças externas aqui, né? Essa força de 10 kN aqui no ponto B, horizontal. Temos uma força vertical no ponto C e outra no ponto D, também de 10 kN. E o que é que ele pede aqui? Determinar o esforço axial, o esforço na barra, né? E o efeito ocorrente na barra CG. Então, veja que a barra CG é essa barra daqui. Tá bem? Então, o que é que ele quer? Ele quer que a gente descubra aqui, através dessas forças externas atuantes, qual a força interna aqui na barra CG e qual o seu efeito ocorrente, ou seja, se ela está tracionando ou comprimindo. Então, ele quer saber qual o esforço interno aqui na barra CG e se esse esforço é de tração ou de compressão. Tá bem? O que é que acontece, pessoal? No livro aqui tem a resolução, tem alguns valores, né? Tem os valores finais. Porém, esses valores finais, eles não estão corretos. Eu conferi, fiz e refiz a questão. Esse exemplo. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz essa questão aqui à mão mesmo. Eu vou estar abrindo aqui. E a gente vai estar discutindo esse exemplo aqui, que vai ser o exemplo que a gente vai estar levando aqui a respeito desse assunto, de resolver a treliça pelo método das seções, que é o método de Ritter. Tá bem? Então, novamente, eu quero que vocês analisem mesmo a treliça, né? Então, o que é que a gente vê claramente aqui? Vê uma treliça longa, uma treliça de 8 metros. Então, preste atenção. Temos uma treliça de 8 metros, biapoiada, apoio fixo em A, apoio móvel em E, né? Altura total de 3 metros. Tá bem? Temos aqui essa força de 10 kN em B, horizontal, e temos mais duas forças verticais em C e em D. Não é? Então, essas forças externas, elas vão causar, elas vão fazer com que a treliça reaja, né, para que mantenha a estrutura isostática, para que mantenha a estrutura parada. Então, com essas forças atuantes, qual a força na barra CG para que a estrutura se mantenha isostática, se mantenha parada e em equilíbrio? Então, é isso que a gente vai estar estudando aqui no método de Ritter, que é o método das seções. Eu vou abrir aqui a outra tela
Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Ali tá Eu vou pedindo abrir. Oi, pode falar, Guilherme. Carlos aí tava pedindo para aceitar ele. Ah, tá tranquilo, né? Eu vou abrir aqui a outra tela. Método de Ritter. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí? Então, pessoal, essa treliça é exatamente a mesma treliça lá do exercício, né? Mas como eu falei que o livro não está com o valor final correto, eu resolvi fazer aqui para a gente estudar ela. Tá bem? Então, o que é que acontece? Temos aqui a treliça, né? Aquela mesma treliça que a gente viu, biapoiada, apoio fixo em A, apoio móvel em E, altura de 3 metros, comprimento de 8 metros, beleza. A gente precisa descobrir aqui qual o esforço atuante na barra CG. Tá vendo? Então, temos o ponto C aqui em cima e temos o ponto G aqui um pouco mais embaixo. Então, como é que a gente calcula esse esforço aqui? A gente vai estar estudando hoje o método de Ritter. Tá bem? Então, a gente vai estar aqui no método de Ritter, que é o método das seções. Primeiramente, o que a gente tem que fazer é calcular as reações, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, como é que a gente calcula as reações aqui de uma estrutura como essa? É simples, né? Somatório de momento em A, vocês estão vendo aqui. Eu sempre coloco, pessoal, essa setinha logo aqui antes do somatório de momento. Ou seja, que todo sentido anti-horário vai ser positivo. Esse aqui é simplesmente uma determinação que eu já faço logo antes da questão, para que durante toda a questão a gente tome como positivo, né, o sentido anti-horário. Se você for fazer no sentido horário, você tem que colocar todas as vezes que você for calcular a força vezes distância, né, você colocar todas no sentido horário. Mas aqui a gente está determinando aqui. Eu estou determinando como sentido anti-horário positivo. Então, somatório do momento em A é igual a zero. Então, temos aqui o ponto A. Quais são as forças distantes do ponto A? Deixa eu aceitar aqui. Quais são as forças distantes do ponto A? Primeiramente, temos essa força de 10 kN, que está em B aqui, não é? Então, 10 vezes a distância dessa força até o ponto A é essa altura de 1,5 aqui. Tá bem? Então, temos essa força de 10 nessa linha, né? Nessa linha aqui horizontal que passa pelo ponto B, a uma distância de 1,5 m do ponto A. E essa força, em relação ao ponto A, ela gira no sentido horário. Tá bem? Então, essa força de 10 kN em relação ao ponto A, ela está girando no sentido horário, ou seja, vai ser negativo. Pessoal, eu vou pedir aqui para que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês parem aqui a aula, que a gente tira logo para poder não ter dúvida nenhuma, viu? Esse exercício aqui eu quero que vocês saiam sem realmente nenhuma dúvida de tudo que a gente fez aqui. Tá bem? Então, beleza. Então, 10 kN, né? Está distante do ponto A de 1,5, então vai ficar menos 10 vezes 1,5. Menos porque está no sentido horário. Próxima força que é essa do ponto C, 10 kN, ela está distante do ponto A 4 metros, então vai ser 10 vezes 4, né? Vai ser também negativa porque ela vai estar girando em relação ao ponto A, girando de forma horária, né? No sentido horário. Então também negativo. Então você vê aqui menos 10 vezes 4. Próxima força, esse 10 kN aqui no ponto D. Ela está distante do ponto A de 6 metros, né? Então, 10 vezes 6, né? 10 vezes 6 vai ser esse momento, vai ser também negativo, porque também está no sentido horário em relação ao ponto A. Então, aqui, menos 10 vezes 6. E a próxima força que nós vamos ter aqui vai ser a reação em E, né? A reação em Y aqui, reação vertical. Essa reação vertical ela está distante do ponto A 8 metros. Né? Então, ela vai girar agora no sentido
anti-horário em relação ao ponto A. Então, como ela vai girar no sentido anti-horário, vai ser positivo. E nós vamos ter aqui RE, né, que é a reação no ponto E, vezes 8, que é a distância até o ponto A. Tá bem? Então, aqui está o somatório do momento em A. Ficou a única incógnita aqui, o RE. Quando a gente isola, a gente vai achar o valor de 14,38 kN. Então, essa é a reação vertical aqui no ponto E. Tá bem? Então, a gente acha essa reação pelo somatório do momento em A. Isso aqui vocês já estão tranquilos aqui para saber. Como eu falei, pessoal, qualquer dúvida, vamos falando aqui que a gente... Beleza? Então, vamos lá. Somatório de FY tem que ser igual a zero. Quais são as Y que a gente temos? Esse 10 kN aqui. Tem 10 kN no ponto C, 10 no ponto D. E vamos ter as duas reações. Então, só temos 4 forças na vertical. Duas de 10 para baixo e as duas reações. Então, somatório de FY tem que ser igual a zero. Então, temos aqui RAY, que vai ser a reação em A vertical. Então, RAY menos 10 são as duas forças verticais para baixo, né, que nós temos aqui no ponto C e no ponto D. E mais 14,38, que é a reação em E que a gente achou aqui. Tá bem? Quando a gente isola, nós achamos aqui a reação no ponto A, reação Y no ponto A, de 5,62 kN. Tá bem? Então, aqui a gente acha a reação em A, 62 kN. Beleza? Professor, Fazendo agora... Oi? o áudio do senhor tem hora que tá ficando ruim, aí a gente não escuta nada. Deixa eu ver se eu mudo aqui alguma coisa. Espera aí. Tá melhor agora? Dá para ouvir melhor agora? Sim, agora tá. Pronto. Qualquer dúvida, me avisa aí, pessoal, que a gente dá uma parada e explica. Então, somatório de forças em X igual a zero, né? Somatório de forças em X tem que ser igual a zero. Quais são as forças horizontais que nós temos aqui nessa estrutura toda? Então, nós vamos ter essa força de 10 kN que está atuando em B e vamos ter a reação em X aqui do ponto A. Lembrem que esse apoio aqui é apoio fixo. Apoio fixo tem duas reações. Tem a reação vertical e tem a horizontal também. Né? A reação aqui, o apoio no ponto E é um apoio móvel, então a gente tem apenas uma reação, né? A reação vertical. Então nós temos duas forças, né? A gente tem essa força de 10 kN aqui no ponto B e vamos ter a reação no ponto A, a reação horizontal. Então, antes de fazer qualquer somatória, a gente já sabe que a reação aqui também tem que ser o valor de 10 kN para a esquerda, né? Para poder equilibrar. Mas, de qualquer forma, se a gente fizer aqui, somatório de Fx igual a zero, então, reação no ponto A em X mais o 10 kN tem que ser igual a zero. Quando a gente passa para o outro sentido, a reação do ponto A na horizontal vai ser menos 10 kN, ou seja, com a setinha para a esquerda. Né? Então, vai ser uma reação para a esquerda para poder equilibrar essa força de 10 kN que nós temos aqui no ponto B. Tá bem? Então, aqui a gente calculou as reações, né? Achamos aqui a reação vertical em E, que deu 14,38. Achamos a reação vertical em A, que deu 5,62. E achamos a reação horizontal no apoio A de 10 kN para a esquerda. Tá bem? Então, pronto. Esse é o primeiro passo, né? A utilização das equações de equilíbrio, somatório de momento e somatório de forças vertical e horizontal, para a gente achar as reações. Esse é o primeiro passo de tudo. Então, o que é que a gente faz após descobrir as reações? Nós vamos agora seccionar a estrutura. A gente vai fazer uma secção na estrutura. O que é que a gente faz? A gente corta a estrutura
obrigatoriamente em 3 barras, no caso. Então, toda vez que vamos trabalhar com o método das seções, a gente vai estar cortando aqui 3 barras, como essa parte aqui que estamos fazendo. Então, aqui a gente faz essa seção aqui, não é? Essa seção, essa linha imaginária aqui, essa linha vermelha, e a gente está seccionando aqui a treliça. Então, o que é que acontece? Quando a gente corta a treliça em 2 partes, então a gente vai ter o lado esquerdo da seção e o lado direito da seção. Como a estrutura nossa é uma estrutura isostática, o que é que acontece? Qualquer corte que a gente fizer em qualquer direção aqui da treliça, toda vez que cortamos, quando a gente olha para um lado, esse lado ele tem que se equilibrar. Então, todas as equações de equilíbrio nele tem que valer somatório de forças em x, somatório de forças em y, e o somatório de momento em qualquer ponto tem que ser zero. Então, ele tem que estar em equilíbrio. E o outro lado também. Então, o outro lado também tem que estar em equilíbrio. Então, toda vez que a gente secciona, quando a gente olha para um lado, o lado tem que estar em equilíbrio, e para o outro lado também tem que estar em equilíbrio. Essa é a principal condição de uma estrutura isostática, né? Estrutura exatamente parada. Por que nós fizemos o corte exatamente aqui? Porque ele está pedindo aqui o valor na barra CG. Então, a gente corta exatamente aqui, passando pela barra que a gente tem o interesse de descobrir o valor. Tá? Então, o que é que acontece? Quando a gente corta aqui, como eu falei, a gente pode estudar o outro. Fica muito mais simples a gente estar estudando aqui o lado esquerdo da seção, não é? Pelo fato de ter menos pontos, ter menos forças. Então, aqui fica uma maneira mais simples da gente estar calculando. Então, a gente fez a seção aqui e agora a gente vai estar olhando apenas o que está à esquerda da nossa seção, tá bem? Então, a gente fez a seção aqui, passando pela barra CG, porque é justamente a barra que a questão está pedindo, e a gente vai agora estar olhando para o lado esquerdo dessa seção, tá bem? Então, quando a gente olha para o lado esquerdo da seção, veja aqui nessa parte esquerda aqui da página. Quando a gente olha aqui para o lado esquerdo, o que é que a gente tem? Imagine aqui, ó, a seção ela está passando por aqui, onde o cursor do mouse tá passando. Então, a seção foi aqui. Quando a gente corta ela, o que é que nós temos do lado esquerdo? Nós vamos ter aqui o ponto A, o ponto B, o ponto G e o restante um pedaço da barra que subia para chegar até C, o outro pedaço aqui e mais um pedaço também que iria até o ponto F. Então, a gente tem esse triângulo, mais esses 3 pedacinhos aqui. O que é que nós temos de força desse lado? A gente vai ter a força das 2 reações, né? No ponto A, a gente tem aquela reação vertical que a gente já achou que é 5,62. Temos também a reação horizontal de 10 kN, que a gente também já achou. Então, a gente coloca aqui as 2 reações. No ponto B, o que é que nós temos no ponto B aqui? Temos aquela força de 10 kN, né? E a partir daqui, a gente vai ter o trecho de cada barra daquela. Um trecho da BC, CG e GF. Né? Então, a gente vê aqui o sentido dela. Qual o primeiro passo, pessoal? A gente aqui faz uma linha tracejada para a gente saber qual seria o fim dessa linha que a gente iniciou aqui. Então, por exemplo, essa linha BC aqui, ela iria terminar realmente no ponto C. E aqui, essa linha que sai em G, ela também vai terminar no ponto C. Então, a gente faz tracejado aqui até o ponto C e a gente também faz a nossa linha imaginária também até o ponto F aqui. Com essa estrutura e com esse desenho que nós temos, a gente já pode começar a calcular as 3 barras que nós seccionamos aqui. E qual é a maneira mais simples e a maneira mais rápida para a gente já calcular a primeira barra? Qual seria a manha? O que é que eu sempre digo? Nós temos aqui o ponto C, e no ponto C nós temos 2 forças, né? A gente já vai estar calculando agora os esforços internos nas barras, tá bem? Na barra BC, CG
e GF. No ponto C, nós temos aqui as duas forças passando pelo ponto C. Não é? Então, a força CG e a força BC, ela vai para o ponto C. Então, essa força ela não está causando momento no ponto C. Então, o que a gente faz aqui para já achar o valor de uma força aqui, que no caso vai ser essa de baixo? A gente faz o somatório do momento em C, no próprio C. Por quê? Quando a gente faz o somatório do momento em C, essa força BC e a força CG, elas não estão causando momento em relação a C. Por quê? Não existe força vezes distância, né? Não existe distância. Essa força ela está passando pelo ponto, então a distância seria zero, né? Então essa força ela não causa momento em relação a C. Tanto a força BC como a força CG. Já a força GF, ela causa sim, né, momento em relação a C, que vai ser a força vezes essa distância, né? A distância dela até o ponto C. Então, o que é que a gente faz aqui? Somatório do momento em C igual a zero. Sentido anti-horário positivo. Quais são as forças que estão causando momento em relação ao ponto C? Primeiramente, temos aqui essa força aqui do ponto B, 10 kN, né? Então, a gente tem essa força externa aqui de 10 kN. Ela vai girar em relação ao ponto C no sentido anti-horário. Então, ela vai girar de forma positiva aqui. E qual a distância dessa força até o ponto C? Se a gente for olhar aqui, a distância dessa força até o ponto C é 1,5 m. Já foi dado na questão. Então, a distância aqui dessa força até o ponto C vai ser 1,5 m. Então, temos aqui, somatório do momento em C, 10 vezes 1,5. Qual outra força? Temos aqui essa força GF. Essa força GF, a distância dela até o ponto C, se a gente for ver, GF até o ponto C, é de 3 metros. Né? Então, nós temos a força aqui na horizontal, distante do ponto C, de 3 metros. Então, ela está girando no sentido anti-horário. Né? Eu coloquei aqui todo o sentido anti-horário é positivo, então fica mais GF vezes 3. Tá bem? Então, aqui mais GF vezes 3. Temos mais duas forças. Temos a força de 10 kN aqui no ponto A, não é? Só que ela vai girar, essa força, como está para a esquerda, ela vai girar no sentido horário em relação a C. Né? Então, como ela vai estar girando no sentido horário, ela vai ser negativa. Então, vai ficar aqui menos 10 vezes 3, que é a distância da força aqui em relação ao ponto C. Tá bem? Então, essa força aqui, essa reação em X aqui, como ela é uma força horizontal, ela tem distância de 3 metros em relação ao ponto C. Tá bem? Então, essa força, o que é que acontece? A força, ela é linear, né? Então, imagine uma linha aqui, só que nós temos ela nesse sentido, sentido para a esquerda, né? Então, a distância dela, dessa linha toda aqui, dessa força, em relação ao ponto C, ela é de 3 metros. Tá bem? E a força 5,62, ela vai girar em relação ao ponto C, ela vai girar no sentido horário também. Né? Então, ela vai girar no sentido horário. E qual a distância dessa força para o ponto C? Então, a gente vê aqui a distância da força da reação vertical em A para o ponto C vai ser 4 metros, né? 2 mais 2 aqui. Então, essa vai ser a distância da força da reação Y aqui do ponto A em relação a C. Então, fica menos 5,62 vezes 4. Menos porque está girando no sentido horário e vezes a distância de 4 metros. Com isso, pessoal, com o somatório do momento em C, a gente acha o valor da força interna aqui dessa barra aqui, GF. Né? Então, a gente acha aqui o valor, aqui é 12,49, tá bem? Aqui é 12,49 kN. Então, a gente acha o valor dessa força aí. Uma força de tração, deu positivo, uma força de tração de 12,49 kN.
Tá bem? Pessoal, alguém tem alguma dúvida até então de como foi que a gente achou essa força aqui, GF? Pode falar, por favor. Pronto, então vamos lá. Achamos aqui. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Só me retornem, por gentileza. Ô, Pronto. Então, Sim, beleza. professor. Oi. Alguém queria falar? Não. Então, achamos aqui o valor de GF, né? De todas essas forças aqui em vermelho, né, que causam um momento em relação a C, na verdade são todas, menos BC e CG. Por quê? Porque essas forças passam por C, né? Então, as outras 4 forças, elas geram um momento em relação a C. Aí a gente só tem que tomar o cuidado de ver qual gira no sentido horário, qual gira no sentido anti-horário. Professor, Oi, pode falar. essa distância aí, onde o senhor multiplica por 5,62, é referente a da onde mesmo no gráfico? Que eu não consegui acompanhar. Ó, Essa distância de 4 metros. aqui, como é que a gente calcula a distância da força em relação a um ponto? Qual é a minha dica aqui? Quando você vê a força, imagina aqui, você está vendo essa força 5,62, né? Você imagina ela toda tracejada aqui para cima e para baixo também. Imagine uma linha que passa na direção dessa força aqui, 5,62. Ela é uma força vertical, né? Então, essa linha toda aqui seria na vertical, tá bem? Então, a distância da força até o ponto vai ser a menor distância dessa linha até o ponto C, aqui no caso. Como a linha ela é vertical, então veja bem, a direção dessa força 5,62 é uma direção vertical. Então, do ponto A, você imagina aqui uma linha na vertical, né? Logo, a menor distância vai ser essa distância aqui do ponto A até o ponto C, né? Quando a linha estiver passando aqui e ela ficar próximo aqui do ponto C, vai ser essa distância aqui de cima, que é a mesma distância aqui de baixo, do ponto A até o ponto C, que vai ser 4 metros. Porque aqui na questão a gente vê que do ponto A até o ponto C, aqui por baixo, dá 4 metros. Entendeu? Ah, entendi. Do mesmo jeito, essa força de 10 kN aqui em A, essa força horizontal, como é que a gente calcula o momento aqui? Não é força vezes distância? A força a gente já tem, que é 10 kN. Agora, a distância, você não vai pegar exatamente a distância do ponto A até o ponto C, não. Você vai imaginar ela, que como ela é horizontal, imagine uma linha toda horizontal aqui. Então, imagine uma linha na horizontal. Beleza. Qual é a menor distância dessa linha na horizontal até o ponto C? Então, vai ser essa altura desse triângulo aqui, né? Então, não vai ser a distância do ponto A até o ponto C exatamente. Como ela é uma força na horizontal, vai ser a altura desse triângulo aqui. Vai ser a menor distância da força vezes o ponto, até o ponto. E essa altura aqui, quando a gente vê na questão, a altura dessa linha horizontal até o ponto C é 3 metros. Tá bem? Então, por isso que aqui fica menos 10 vezes 3. Né? Menos porque ela vai estar girando no sentido horário e vezes 3 por essa distância aqui. Tu entendeu? Conseguiu entender? Assim. Entendi. Valeu, Bruno. Pronto. Tá justamente com essas dúvidas. Uhum. Essa é uma dúvida extremamente importante mesmo, assim, de você entender. É de extrema importância porque você pode até imaginar que a distância seria exatamente do ponto em relação de um ponto em relação ao outro, né? Mas não, é a distância da força. Então lembre, a força, toda força, ela é um vetor, ela está representada por um vetor aqui, e o vetor, ele tem
direção e sentido, né? Então, ele sempre vai ter uma direção. O que é a direção do vetor? É uma linha, né, que vai dizer se a direção é horizontal, vertical ou inclinada. Então, tem a direção. E o sentido, se vai ser, no caso, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então, a gente, quando vê força, vocês não imaginem simplesmente essa setinha aqui no ponto. Imaginem a direção dela toda aqui. Então, imagine ela ultrapassando aqui a nossa folha aqui, né? Para um lado e para o outro. E sabendo simplesmente que o sentido o sentido da força, aqui no caso, é para a esquerda aqui, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Então, Entendi. muito boa observação aí, e é um ponto extremamente importante, porque se a pessoa errar aqui nessa distância, acaba depois errando tudo, né? Como eu falei com vocês, a gente também não calculou, não pegou aqui essas forças BC e CG, por quê? Tá vendo? Como essa força é inclinada, imagina que a direção dela, a direção é uma linha inclinada, tanto para cima como para baixo aqui. É uma linha infinita, na verdade, né? É uma linha infinita, para cima e para baixo, com a direção para cima. Só que essa linha, quando a gente vai pegar a menor distância dela em relação a C, vai ser exatamente zero, porque ela passa por C. Né? Tanto essa BC como essa CG, ela vai passar por C. Como ela passa por C, a distância é zero. O momento não é força vezes distância, então toda vez que a gente multiplica por zero, vai dar zero. Então não causa momento em relação a C. O GF aqui, do mesmo jeito, a força GF, ela também é uma força horizontal. Então imagine aqui essa linha horizontal. Qual a menor distância dessa linha horizontal até o ponto C? Vai ser exatamente quando tiver aqui, a gente tiver nessa altura desse triângulo aqui, né, do ponto C até o ponto F. Então essa altura vai ser a menor distância, né, que são geralmente os dados que estão na questão, né? Aqui é simples de ver. Pronto, então ótima colocação. Então a gente viu aqui somatório do momento em C igual a zero. Qual foi a manha, entre aspas, né? Qual foi a manha assim da gente resolver logo essa barra GF? A gente fazer o momento em relação ao ponto C. Veja que o ponto C, a gente está estudando esse lado aqui da seção, né? A gente está estudando o lado esquerdo aqui da seção. Mas o ponto C, ele aparece aqui de forma imaginária, né? Ele aparece porque nós temos esses pedaços de barra, vamos dizer assim, né? Que ainda faz parte desse nosso lado esquerdo. Então, a gente utilizou o ponto C aqui. Beleza. E agora, como é que a gente calcula as barras BC e CG? Então, as barras BC e CG, elas são barras inclinadas. Então, o que é que acontece? Toda vez que nós temos barras inclinadas, a gente vai trabalhar com a decomposição. A gente vai decompor ela em X e em Y. A gente vai decompor ela na horizontal e na vertical. Então, o que foi que ficou de força aqui? Né? Então, no ponto A, a gente manteve as forças. No ponto B, a gente manteve o 10 kN. E o que foi que a gente fez? Aqui estava BC, né? Estava simplesmente a força BC. Mas eu já fiz uma decomposição aqui. Essa força BC, ela vai ter uma parte em X e uma parte em Y. Tá bem? Então, eu tirei aqui a força que estava inclinada para colocar ela decomposta já. Uma parte em X e outra parte em Y. Beleza. A força CG, eu também fiz o mesmo. Então, eu também fiz a decomposição. Aqui ficou CGX para a direita, ficou CGY para cima. Então, fiz a decomposição dessa força CG. E na barra GF, eu já coloquei o próprio valor dela aqui. A gente já encontrou que ela é 12,49. Então, aqui no ponto C, eu coloquei aqui 12,49. Tá bem? Então, o que foi que eu fiz aqui? As duas barras que estavam inclinadas, eu decompus em horizontal e vertical. Então, o que foi que ficou aqui, nesse total aqui, nessa estrutura toda? O que foi que ficou aqui para a gente? Simplesmente forças na vertical e forças na horizontal. Então, nesse trecho aqui que a gente seccionou, que a gente está olhando aqui para o lado esquerdo,
A gente agora só tem força na vertical e só tem força na horizontal. Logo, continua valendo aqui as equações de equilíbrio. Né? Somatório de Fy tem que ser zero e somatório de Fx também tem que ser zero. Então, vamos lá. Como é o somatório de Fy aqui? Quais são as forças verticais que nós temos aqui? Nós temos 3 forças verticais. Temos essa 5,62 no ponto A, beleza? Vamos ter lá BCY, não é? Vai ser BCY para cima aqui no ponto B. E vamos ter também CGY também para cima aqui no ponto C. Então, a gente vai ter 3 forças aqui na vertical. Então, somatório de Fy tem que ser zero. Para cima é positivo. Então, vamos lá. 5,62 positivo, mais BCY, mais CGY tem que ser igual a zero. Então, esse somatório aqui tem que ser zero, para esse aqui estar em equilíbrio. Então, o que foi que eu fiz aqui? Simplesmente separei aqui as incógnitas aqui para a esquerda. Ficou BCY mais CGY igual a menos 5,62. Beleza? Então, por enquanto, a gente guarda essa equação aqui para utilizar posteriormente. Alguma dúvida, pessoal, até então? Não, eu não tive dúvida, não. Eu estava olhando aí nesse instante sobre... Porque eu somei aqui, deu menos 12,49. Que no caso, GF, né? 37,42 dividido para 3, né? Isso. Aí deu negativo, né? Aí, no caso, o senhor colocou positivo, porque, no caso, ela é uma ação contrária à força que é negativa, né? Kleber, se você for ver aqui na equação, quando você passa esse menos 10 vezes 3 e esse menos 5,62 vezes 4 para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, aí a resposta vai acabar dando positiva também. Você vai passar, ó, deixa GF vezes 3 do lado esquerdo, né? E passa tudo que tem número aqui para o lado direito. Quando tu passar, vai ficar esses valores aqui, eles são maiores, eles vão ficar positivos, e esse aqui negativo, mas esse é menor. Aí vai acabar saindo positivo mesmo a resposta. Uhum. Viu? Ok. Quando você passar para o outro lado da equação, como eu falei, esses que estão negativos vão ficar positivos, né? Aí vai ficar a resposta positiva mesmo. Pronto. Voltando aqui, temos essa equação aqui que vamos deixar guardada. Somatório de Fx. Então, aqui agora a gente já tem mais força na horizontal, né? Quais são as forças na horizontal que a gente tem? Temos 10 kN para a esquerda aqui no ponto A. No ponto B, nós vamos ter aqui para a direita 2 forças. Temos 10 kN e temos BCx aqui para a direita. Temos também mais 2 forças aqui no ponto C para a direita. CGx e 12,49 aqui para a direita. Então, temos 5 forças. Eu coloquei aqui para a direita vai ser positivo. Então, como é que ficou o somatório? Menos 10, esse daqui do ponto A, mais 10 aqui do ponto B, mais BCx, né, que está aqui, mais CGx, que também está aqui no ponto C, mais 12,49 igual a zero. Aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente isolei aqui as incógnitas, BCx mais CGx, e passou para o outro lado aqui o 12,49. Ficou BCx mais CGx igual a menos 12,49. Então, vamos guardar também essa equação. Então, temos 2 fórmulas aqui. Temos BCy mais CGy igual a menos 5,62. Temos BCx mais CGx igual a menos 12,49. Beleza, deixamos guardado aí essas 2 fórmulas. Lembra, o que é que a gente está querendo descobrir aqui? Os esforços nas barras, né? Qual o esforço na barra BC, na barra CG e na barra GF? Beleza, então o que é que a gente tem que fazer agora? Já temos essas 2 equações, porém, eu não tenho que descobrir quem é BCY e quem é CGY. Na verdade, eu preciso saber quem é CG e quem é BC, né? O esforço na barra. Aqui são só as componentes.
temos aqui as componentes verticais e as componentes horizontais. E como é que a gente faz para descobrir agora qual é a relação dessas componentes com a própria barra? Aqui agora a gente vai fazer a decomposição e a gente vai ver qual o ângulo de inclinação dessa barra. Então, o que é que acontece? Na barra BC, no ângulo da barra BC, como é que a gente calcula esse ângulo aqui? Então, como é que a gente calcula o ângulo da barra BC? Fazendo o arco tangente. Então, na calculadora de vocês, e vocês têm a opção de calcular arco tangente. Então, o que é o arco tangente? Veja aqui na barra BC. Então, imagina aqui o triângulo, né, na barra BC. O que é o arco tangente? Quando a gente coloca na calculadora arco tangente de o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a gente vai encontrar qual o ângulo de inclinação aqui dessa barra. Então, se você for colocar na calculadora arco tangente de cateto, imagine o triângulo aqui, BC, imagine um triângulo retângulo aqui formado por essa linha aqui, sendo BC a hipotenusa, né? Então, vemos aqui BC a hipotenusa, a gente forma um triângulo retângulo. Então, como é que a gente calcula esse ângulo aqui, essa inclinação? Arco tangente do cateto oposto, aqui vai ser 1,5, dividido pelo adjacente, que vai ser 2 metros. Tá bem? Então, arco tangente de 1,5 dividido por 2. Então, quando a gente coloca na calculadora arco tangente de 1,5 dividido por 2, nós vamos encontrar lá que é 36,87 graus. Que esse é o nosso ângulo de inclinação aqui. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aí? Tá tranquilo para vocês? Quem tiver alguma dúvida, me fala aí, por gentileza, que a gente explica melhor. Você já deve ter feito bastante aqui, né, durante o curso. Então, pelo arco tangente, a gente calcula o ângulo. Tendo o ângulo, a gente calcula seno e cosseno, não é? Então, tendo o ângulo, a gente calcula aqui o seno. A gente calcula logo aqui que nós vamos precisar o seno e o cosseno. Então, seno de 36,87 vai dar 0,6. E o cosseno de 36,87 é 0,8. Beleza? Então, a gente deixa guardado essas informações aqui também. Qual é o nosso outro ângulo aqui? A gente tem o ângulo agora da barra CG. Né? Então, temos esse ângulo de inclinação da barra CG. Como é que a gente calcula ele? Arco tangente novamente. Se você for ver aqui, a barra CG, ela está aqui inclinada. Agora, imagine aí um triângulo retângulo, né? Sendo que o CG seria a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. Como é que a gente calcula o ângulo aqui? O ângulo vai ser o arco tangente do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser o arco tangente de qual o cateto oposto aqui? 3 metros dividido por 2. Né? O adjacente aqui é 2. Então, o que é que a gente está querendo saber? O arco tangente de 3 dividido por 2. Então, ó, arco tangente de 3 dividido por 2, ou arco tangente de 1,5, né? Vai ser 56,31 graus. Tá bem? Então, esse ângulo aqui da barra CG vai ser 56,31. O seno de 56,31 é 0,83. E o cosseno de 56,31 é 0,55. Então, está aqui anotado. Tá bem? Então, temos aqui anotado. Alguma dúvida, pessoal, em relação à decomposição? Me falem aí, por gentileza. Tudo tranquilo, né? É importante... Oi. Professor, no seno de 36,87, o senhor arredondou, não foi, para 0,6? Porque no meu aqui deu um resultado aqui de 0,59 e arredondo, né? Aí foi arredondado, então. Deu 0... entendi. Só veja para mim, deu 0,59 o que aí? 21,53. Aí eu arredondei mesmo aqui. Uhum. Viu? Como a diferença não é tão grande, não tem problema de você aí.
Arredondar não. Mas em relação à decomposição em si, você conseguiu entender, né? Pode perguntar tranquilamente. Tranquilo. Aqui é simplesmente a decomposição e descobrir o ângulo. Para descobrir o ângulo, a gente tem essa fórmula aqui na calculadora, né? O arco tangente, que nos dá de forma direta aqui o valor do ângulo. Pronto? Então, pessoal, a gente já tem aqui seno e cosseno de cada ângulo. Agora, quem é BCY, quem é BCX, quem é CGY, quem é CGX? BCY, pessoal, como ele está aqui, ele é uma seta para cima, ele é como se fosse esse cateto adjacente aqui do triângulo. Então, o BCY, ele vai ser o BC vezes o seno do ângulo. O BCX, ele está aqui como se ele fosse o cateto adjacente aqui do triângulo. Então, ele vai ser, BCX vai ser BC vezes o cosseno do ângulo. Como a gente já sabe os valores, então BCY vai ser 0,6 vezes BC e o BCX vai ser 0,8 vezes BC. Tá bem? Do mesmo jeito, aqui no CG. Quem é CGY? Vai ser o CG vezes o seno do ângulo. Quem é o CGX? Vai ser o CG vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo agora é esse de baixo aqui que a gente calculou. Então, vezes o seno de 56,31, que é 0,83, e vezes o cosseno aqui, que é 0,55. Então, CGY fica 0,83 vezes CG, CGX fica 0,55 vezes CG. Beleza? Aí, o que é que nós temos agora? Como nós temos aqui BCI, as duas fórmulas iniciais que a gente fez, agora a gente vai fazer um sistema de equação. Então, aqui no lugar do BCY, eu já coloco 0,6 BC. Oi. Pode falar. Alguma dúvida? Pronto. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que está em vermelho aqui? Já são essas duas fórmulas que eu tinha encontrado aqui inicialmente. Só que agora, no lugar do BCY, eu já vou colocar em função de BC. No lugar de CGY, eu já vou encontrar também em função de CG. Então, o que é que acontece? Desliga o áudio, por favor, Caio, por gentileza. Então, aqui no lugar do BCY, nós vamos ter 0,6 vezes BC. Então, veja aqui, 0,6 BC, veja essa equação aqui de baixo. Mais, no lugar do CGY, nós vamos ter 0,83 vezes CG. Então, aqui ficou mais 0,83 vezes CG, igual a menos 5,62. Do mesmo jeito, essa fórmula aqui de baixo. BCX mais CGX igual a menos 12,48. Agora, quem é BCX? BCX é 0,8 BC. Né? Então, ficou aqui 0,8 BC mais... Quem é CGX? CGX é 0,55 CG. Então, aqui, mais 0,55 CG igual a menos 12,49. Então, aqui a gente tem agora um sistema de equações, não é? Que a gente consegue agora achar. Temos duas equações e duas incógnitas. Então, agora a gente consegue achar os valores, não é? Você tem várias formas de fazer. Mais uma que eu faço aqui, que é simples de fazer, é você isolar uma incógnita. Por exemplo, aqui você pegar a primeira equação, isola BC. Né? Quando você isolar BC, você vai ter menos 12,49, você passa o 0,55 CG para o outro lado, depois você divide tudo por 0,8, você vai ter BC em função de CG. E aí você substitui esse valor de BC na outra equação. Quando você substituir, você vai ver que vai estar tudo em função de CG. Aí você encontra CG e depois de encontrar CG, você encontra o valor do BC. Então, aqui, quando chega nesse ponto do sistema de equações, aqui agora é só você substituir uma incógnita na outra e descobrir o valor de cada uma. Tá bem? Feito isso,
a gente chega nesses valores aqui. De BC igual a menos 21,75 e CG igual a 8,92. Tá bem? Então, era o esperado. Por quê? Geralmente, o que é que acontece numa treliça? Não é? As barras inferiores, as barras que estão embaixo, elas estão sujeitas à tração. Então, veja aqui, ó, na barra GF, a gente encontrou aqui o GF 12,49. Ela está sendo tracionada, então tinha que dar positivo mesmo. Essa barra aqui também, geralmente, ela é positiva, ela está sendo tracionada também em alguns casos, como desse aqui. E nas de cima, a tendência é de você ter uma compressão mesmo, uma compressão na barra de cima. Então, você vê aqui na barra BC, né, ela é negativa aqui, né, porque ela está comprimindo. Ela está com a compressão aqui de 21,75 kN. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Deu para entender aqui tranquilamente essa... Ei, professor, se eu fazer só uma pergunta para o senhor aqui. Pode fazer. Aí, por Pitágoras, não resolve, não? Não seria mais fácil? Ou não? Por quê? Esse... Quer ver aqui, ó? Nós formamos agora o quê? BC, né? Oi? E no caso, aí é uma hipotenusa, né? É uma hipotenusa que tem dois catetos aí. No caso, se o cara aplicar... Tem como, né? Aplicar Pitágoras aí, né? Tu Porque tá aí querendo aplicar pelos valores aqui das forças em cada uma? Em cada barra? o senhor somou agora a força BC, né? Isso. Pelo cateto imaginário, no caso, que aí não está... Não, Cleiton, a gente não pode calcular assim, não. Porque aqui a gente está calculando o esforço interno na barra, sabe? Aqui a gente não pode estar fazendo Pitágoras aqui, não, de jeito nenhum aqui, não. A gente está calculando o esforço interno. Aí, o que é que acontece aqui? A gente tem que realmente fazer essa decomposição. Ver quem é BCY, quem é BCX, decompor para achar. Não dá certo fazendo por Pitágoras, não. Tá ok. Viu? De qualquer forma, pessoal, resumindo aqui. Então, o que é o método de Ritz? É você seccionar a treliça, escolher um dos lados. Geralmente, é óbvio que você vai ter que escolher o lado que tem menos informações. Nesse caso aqui, a gente escolheu o lado negativo, o lado esquerdo. Desculpa. E a partir dele, o que é que acontece? A gente faz as equações de equilíbrio. Não sei se vocês perceberam, mas a gente fez aqui as 3 equações de equilíbrio. A gente fez somatório de momento, aqui em C. A gente fez aqui somatório de Fy igual a 0. E a gente fez também somatório de Fx igual a 0. Então, a gente utilizou aqui das 3 equações de equilíbrio para achar os valores dos esforços internos em cada barra dessa aqui. Então, qual o segredo? Primeiro, faz logo o somatório de momento em um ponto. Às vezes o ponto vai estar imaginário, às vezes não, mas se você fizer logo o somatório de momento, você já acha o valor de uma das barras. Porque, achando o valor de uma das barras, vão ficar somente 2 barras para descobrir. Quando fica 2 barras, você vai chegar no sistema de equação. Então, você vai chegar no sistema aqui com 2 equações e 2 incógnitas. Aí aqui fica fácil para resolver. Você não conseguiria fazer diretamente, né, somatório de Fx e Fy, porque você ia ter 3 barras. Mas, primeiramente, a gente faz o somatório do momento, acha o valor de uma barra logo, e depois que achar o valor dessa barra, a gente calcula o das outras 2. Tá bem? Então, o que é que eu peço aqui? Tomar cuidado em relação a esse somatório de momento aqui, como a gente tirou a dúvida, uma dúvida muito interessante mesmo, de saber qual a distância que a gente tem que colocar quando a gente está calculando o momento, qual a distância que a força tem em relação ao ponto. Não é a distância aqui do ponto em relação ao outro, não. A força, ela é linear, então vai ser a menor distância dessa linha até o ponto. Então, muito importante isso aí. Tomar cuidado na decomposição, né? Decompor direitinho e ver exatamente qual o ângulo, calcular o seno e cosseno. Não tem segredo e tudo é conta, né? Conta é atenção. Então, vocês
terem total atenção no que está fazendo. E uma coisa que eu peço também, pessoal, é mais organização. Aqui eu também não está 100% organizado, mas o que é que eu peço? Assim, um pouco de mais organização na questão, não é? Nas provas, nos exercícios. Quanto mais organizado vocês puderem fazer, de uma maneira mais organizada, melhor vai ser, tanto para eu entender, como para você também não se perder na questão. Tá bem? Aqui é uma questão que tem muito detalhe, né? O que você puder também usar de cores diferentes, como aqui a gente utilizou de cores aqui diferentes para destacar as forças, fica mais visível. Fica visível, né? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Foi tranquilo, pessoal, isso aqui? Hein, professor? Oi. Boa noite. No meu caso, não seria uma dúvida, mas sim uma sugestão, né? Esse método de ensino que o senhor utilizou na aula de hoje, de fazer a questão mostrando assim, creio eu, fica muito melhor para compreender do que tá acompanhando as imagens do livro e tal. Não sei para a galera aí, mas para mim ficou bem melhor para compreender dessa maneira. Aí eu ia pedir ao senhor, se possível, nas próximas aulas, se teria como trazer esse conceito assim para explicar o assunto, que fica bem melhor a compreensão. Pronto, eu posso tranquilamente. Eu gostaria até de saber dos outros alunos aí, o que é que eles acharam, se acham melhor eu estar fazendo, porque assim, os nossos assuntos, não é como nós temos essas questões grandes, eu também prefiro pegar uma questão grande, ficar resolvendo ela com vocês durante a aula, né? E aí depois vocês leem o livro, ver o que é que tem de mais teórico. Eu também acho que pode ser assim. O que é que os outros aí acham, tá? Foi melhor assim, com um exemplo? O que é que vocês acham aí? Eu também prefiro assim, professor. Eu acho que fica mais Para didático. mim, para mim também. Pronto. Então, beleza. É isso aí Também. que eu preciso aí, do feedback de vocês, para a gente estar sempre melhorando. Então, pessoal, vou voltar aqui para o livro só para mostrar uma coisa para vocês aqui, que nós vamos estar pulando. No livro de vocês, pessoal, a gente tem uma seção aqui, que é a seção de treliças espaciais. Na verdade, seria a próxima sessão, né? A nossa sessão 2.3. O que é que eu vou fazer? Essa sessão 2.3, na verdade, eu não estou vendo nem a questão de utilidade, mas ela não vai se encaixar exatamente na nossa linha de raciocínio agora. Principalmente na nossa próxima unidade aqui, que vai ser a3, né? A sessão 3.1. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar pulando essa sessão 2.3. E se alguém tiver depois o interesse da gente estar estudando ela mais um pouco a fundo, a gente vai estar estudando ela no final do curso, tá bem? E aí ainda vou fazer o seguinte aqui, vai ser mais para quem realmente tiver o interesse de estar fazendo. Por quê? Ela é uma sessão que ela foge bastante do nosso raciocínio que nós estamos tendo aqui desde o início. Então, vai ser uma sessão que eu teria que estar, além de perder muito tempo, mas eu teria que fazer uma base de estudo para vocês entenderem, e depois eu teria que voltar novamente para a nossa linha de raciocínio aqui na 3.0. Então, eu achei melhor. A gente vai estar pulando essa sessão 2.3, tá bem? Como eu falei, se depois alguém, no final do curso, quiser tirar algumas dúvidas ou quiser até entender realmente como é que funciona aqui, eu posso explicar. Mas eu acho que no nosso momento aqui vai mudar demais a nossa linha de raciocínio. E aí eu vou estar pulando essa sessão 2.3. Então, o que é que acontece? Próxima aula, pessoal, eu vou estar passando aqui umas atividades para vocês, valendo ponto,
e a atividade vai ser da nossa sessão aqui, da nossa aula de hoje, da sessão 2.2. Né? Então, vão ser algumas treliças que vão ter que ser resolvidas aqui por esse método que eu fiz hoje, o método das sessões. Tá bem? Então, era só isso, pessoal. Era avisar aqui que depois a gente vai estar pulando da 2.3 para 3.0. E qualquer dúvida, pessoal, me perguntem, acessem o AVA, sempre peço para vocês aqui acessarem, vão dando uma olhada no material, tá bem? Não deixem acumular assunto, mas eu peço para que quem não entendeu também a aula, ou quem viu que tem muita informação, reveja a aula, né? Daqui a pouco eu coloco a aula no YouTube, então vocês podem rever a aula tranquilamente. Vocês têm o meu contato também, quiser tirar alguma dúvida, pode tirar tranquilamente. Tá bem, pessoal? Então, qualquer coisa, eu vou estar aqui à disposição. E tá beleza. Tá bom? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação à aula de hoje? Tá tudo tranquilo? Tá. Então, Eu particularmente tenho que rever essa aula, professor, só para fixar bem algumas coisas. isso, porque como eu falei, realmente é porque é muita informação em pouco tempo. Né? Esse método nosso aqui que a gente apresentou hoje, de fazer uma questão, eu já pego logo uma questão que a gente vai encontrar de tudo, né? Que foi a questão que a gente encontrou, a questão da decomposição, para vocês entenderem tudo, e a partir dela, provavelmente as questões vão ser delas para mais fáceis, né? Então é tranquilo. Então vocês revisem a aula, tá bem? A gente foi discutindo aqui o passo a passo devagarzinho, então revisem a aula, e qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês. Revisem até porque as questões que a gente vai fazer semana que vem, que eu vou passar para vocês fazerem aqui, vão ser essas questões com esse método aí, o método das sessões. Então, era só isso mesmo. Então, qualquer coisa eu vou estar à disposição, tá bem? Uma boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Ô, professor. Boa noite. Professor, Oi. o senhor ainda está com o PDF aberto aí da questão? Como é? O PDF da questão que o senhor estava... Tem. Eu vou colocar no grupo aqui. Eu vou colocar aquela imagem no grupo. Ah, certo. Pronto, tranquilo. Beleza. Obrigado. Valeu. Boa noite.